Olá, começando mais uma live de perguntas e respostas ao vivo. Essa live acontece toda última terça-feira do mês, às 21 horas, no Instagram. Para participar, tem um link na minha bio do Instagram. Clica lá no Linktree, lá tem um formulário para preencher. Preenche o formulário que alguém da minha equipe entre em contato para chamar para participar de uma próxima live. O objetivo daqui não é substituir uma consulta médica, mas auxiliar o máximo de pessoas possíveis, porque a dúvida de uma pessoa muitas vezes é a dúvida de outras pessoas que estão passando por uma situação parecida. Então, quem for participar da live de hoje, lembra de enviar ali a solicitação, eu vou aceitar, aí a pessoa entra, faz sua pergunta ao vivo, eu vou responder. A gente faz uma pergunta por pessoa para dar a oportunidade de todo mundo participar. Então, vamos começar. Primeira pessoa aqui, Patrícia dos Santos, Késia e Jéssica. Vou começar com a Patrícia. Patrícia, já aceitei. É só entrar. Aqui a Evelyn colocou. Doutora Linda, como você me ajudou com as informações? Você nem faz ideia. Que bom, esse é o objetivo. Vamos lá. Patrícia, tá me ouvindo? A conexão da Patrícia parece que não tá muito boa. Não consigo retirar a pessoa da live. Vou chamar outra pessoa aqui para participar, então. Késia. Késia, aceitei. É só entrar. Tudo bem? Tá me ouvindo? Da onde que tu fala? Eu sou a Clésia. E da onde que tu fala, Clésia? Eu falo de Araguatins, do Tocantins. No Tocantins. E qual que é a tua pergunta? A minha pergunta é que eu tô com o NIC 1, né, na última colposcopia que eu fiz. Só que ele não apresentou no exame preventivo e também não apresentou na colposcopia, ele apresentou só na biópsia. E essa semana agora eu fiz, depois de 6 meses, com a minha médica aqui de Augustinópolis, que é especialista na área de HPV, como você. E aí, eu tô esperando o resultado, mas eu tô com miomas também no útero. Minha preocupação é, eu posso tirar o útero? Eu posso fazer a esterectomia para tirar o útero por conta do mioma e por causa do HPV? Tá. E tu tem quantos anos? Tu tá com que idade? 46. Tá. Assim, ó. 46. Certo. Por conta dos miomas, às vezes a gente acaba indo para esterectomia quando os outros tratamentos não funcionam para controle de sangramento, por exemplo, tá? Usou uma Eu não tô com medicação. sangramento. Não estou, Só. não estou. Eu tô tomando um remédio só para controlar mesmo os miomas, entendeu? Calixte. Entendi. Calixte que eu tô tomando. Porque assim, ó, o fato de ter miomas não é uma indicação de esterectomia. Para tu ter uma noção, de cada 4 mulheres, uma tem mioma. Então, 25% da população feminina tem mioma. Eles são muito frequentes, eles são tumores benignos. Eles nascem benignos e morrem benignos, ou seja, eles não são Sim. câncer e não viram câncer. Então, o fato de ter mioma não indica fazer a retirada do útero. A gente pensa em tirar o útero por conta dos miomas se estiver tendo muito sangramento que não Não controla estou tendo. com medicação. Não estou tendo. E para o NIC, muito menos. Por quê? Porque o que causa o NIC, né, que é a neoplasia intraepitelial cervical, que é a lesão de colo de útero? É o vírus do HPV. E a gente fazer a retirada do útero não mata o vírus, tá? Então ele pode vir a causar uma lesão de vagina, por exemplo. Então a gente Eu te sabe que acompanho. Eu te acompanho sempre, todos os dias praticamente, e você conta a história da formiguinha, que você dá um tapa na formiguinha, né? isso, Não é isso a sua história? E eu conto essa história para todo mundo, inclusive para é minha médica, eu exatamente contei, isso. né? Ela, sim, e aí todas as suas lives eu acompanho, tudo que é de você eu acompanho
desde que eu descobri que eu tenho NIC1. Tudo que você faz, eu fico acompanhando. E engraçado que a mesma conduta que você tem, ela também tem. É vocês duas. E aí ela me falou, olha, eu sou contra tirar o útero, mas vê com a doutora... Quando eu falei para ela que eu ia participar da live, ela, meu Deus do céu. Pergunta para ela o que ela acha. Eu não concordo em tirar o útero, mas vê a opinião dela. Por isso que eu tô te Isso. perguntando. Então, eu também não concordo. Para NIC1, quando a gente tem uma lesão completamente visível, a gente pode fazer um laser para tratar essa lesão. Se essa lesão não for completamente visível e permanecer por 2 anos, a gente faz a cirurgia do CAF para retirar a lesão. Porque é isso que tu acabou de comentar, e para quem não conhece a história da formiguinha, eu vou contar aqui. Quando a gente tem uma. Eu faço uma analogia que eu acho que fica fácil de entender. A lesão, o nick, é como se fosse uma formiga em cima da mesa. A gente pode dar um tapa na formiga e vai matar a formiga, ou a gente pode dar um tiro de revólver e vai matar a formiga. O objetivo e o resultado é o mesmo, vai matar a formiga. O que muda é o efeito colateral, né? Que do efeito colateral do revólver é muito maior do que o do tapa. E no nick 1 é a mesma coisa. A gente pode fazer um laser para tratar essa lesão, ou a gente pode tirar um útero. O que muda é o efeito colateral, que quando a gente faz a retirada do útero, fica mais difícil da gente fazer o acompanhamento depois. Porque a vagina ela é toda enrugadinha, então ela pode sim deixar passar uma lesão despercebida. E se vir a surgir uma lesão de vagina, depois, para a gente tratar, é muito mais complicado quando não tem mais útero, porque a gente não pode ficar cavocando para dentro da vagina, que vai ter o intestino em cima. Então, basicamente isso. Então, eu também não recomendaria fazer retirada do útero por conta do NIC1 e por conta dos miomas não tá tendo nenhum sangramento. Ok. E bom te conhecer. Quem sabe um dia, meu irmão mora na mesma cidade que você, quem sabe um dia eu vou te conhecer. Que legal. E aqui no Tocantins, nós não fazemos o laser. A cidade mais próxima minha aqui é Araguaína. Não sei se você já ouviu falar aqui do Tocantins. Não faz laser. Imperatriz do Maranhão não faz laser. Eu vou ter que ir para te conhecer para fazer o laser. Vai ser bem-vinda. Porque eu fiz só a cauterização, mas eu quero fazer o laser também, se precisar. Sim, né? E tomei as vacinas também. Tomei as 3 doses. Ótimo. É isso aí. Então tá bom. Muito obrigada pela tua pergunta. De nada. Um abraço. Um abraço. Tchau. Tchau. Então, como que faz para sair que eu não sei? Ali tem um xizinho. É só clicar no xizinho que vai sair. Isso. Tá. Agora é a vez da Jessi. Jessi, já aceitei aqui. Só entrar. Vamos lá. Comentário, show de informação, que bom. O objetivo é isso, é ajudar, porque a dúvida de um é a dúvida de muita gente. Jessi, acho que não conseguiu entrar, então vou chamar aqui a Doralice. Doralice, só aceitar. Eu já liberei aqui o acesso também. Tudo bem? Tudo bem, doutora. Prazer. Prazer. Boa noite. De onde que tu fala? Falo do interior do estado de Pernambuco, cidadezinha no sertão do estado, Tabira. Ai, que legal. E qual que é a tua pergunta? Bom, doutora, para resumir um pouco assim, desde julho que eu comecei uma batalha, né? Eu descobri por conta de uma colocação de um DIU, eu descobri um NIC2, né? Foi para a biópsia, vi uma lesão, foi para a biópsia e veio um NIC2, né? Lesão de alto grau. Daí o médico me encaminhou, né? Aqui de uma UPA, me encaminhou para fazer uma cone, que na UPA não faz. E foi encaminhado para me fazer essa cone. Daí eu fiz essa cone e foi para a biópsia outra vez. Quando chegou da biópsia, veio o seguinte: carcinoma in situ com margens livres. E daí fiquei muito preocupada, né, com tudo isso. E, inclusive, amanhã estou para ir para uma nova médica para ver, porque eu não consegui o retorno, né, na UPA, que é para a gente, assim, a gente tem muita dificuldade, né, de conseguir. E daí eu tive que ir para um particular.
para ver essa minha questão. E eu tô assim muito ansiosa, tô muito nervosa, tô preocupada com tudo isso. Tá. Carcinoma in situ é a mesma coisa que NIC3, na verdade. Então, se tu tá com carcinoma in situ com margens livres, tu tá tratada. A lesão Tô, está tratada. O que a gente vai fazer é manter acompanhamento. Então, vai acompanhar com Papa Nicolau, que é o preventivo, com colposcopia e, se tiver disponível, com pesquisa de HPV, de 6 em 6 meses, por 2 anos. Se nesses 2 anos não surgir nenhuma nova lesão, o espaçamento começa a espaçar o acompanhamento. Mas carcinoma in situ é a mesma coisa que NIC3. Então, certo. tu está Então, tratado. já tô curada, assim, do. Dessa lesão, sim. Aham. E daí Pronto. 70, e aí 75% das mulheres pós-cirurgia de CAF, que é o que tu fez, cirurgia de alta frequência para retirar a lesão, ficam com HPV negativo também. Além de ficar sem a lesão, ficam sem o HPV. E daí, estando sem HPV, a chance de tu ter uma nova lesão é muito baixa. Sim, eu vejo também nos seus vídeos, né, que eu sigo há bastante tempo, assim, e nos tira muita dúvida, eu sou muito grata, porque, assim, muita coisa, assim, a gente pode ter o conhecimento de ouvir nos seus vídeos, de entender um pouco, e, assim, no meu caso, como eu fiz essa cone no mês 7, não, no mês, eu fiz em setembro, né, no caso, a minha cirurgia eu passei em setembro, né, dia 15 de setembro, e, no caso, ainda seria útil para mim tomar a vacina da HPV? Com certeza, porque diminui recidiva, diminui retorno de lesão. Então, tem um estudo que comparou mulheres que fizeram cirurgia de CAF por lesão de alto grau, que é o teu caso, e as mulheres que fizeram a vacina após tiveram 280% menos recidiva, 2,8 vezes menos recidiva do que quem não fez. Então, a gente vacina. Certo. Pois bom, doutora, esse foi minha dúvida, assim, né? Eu gostaria de ter ouvido, feito ouvir agora, e sou muito grata. Parabéns, pelo seu canal, parabéns por nos proporcionar tanto conhecimento, né? Principalmente a gente, assim, no meio que a gente vive tanto aqui no interior, nas cidades pequenas, a gente somos um pouco analfabeto de tanto conhecimento. Mas a sua ideia, o seu jeito de tratar as pessoas que lhe seguem no Instagram, eu fico muito contente. Obrigada, muito obrigada. Tenho certeza que a tua dúvida vai ajudar muita gente. Pois obrigada, viu? Foi um Então, tá prazer. bom. É, Prazer. Um beijo. Obrigada. Tchau. Então vamos lá. Agora a vez. Vou chamar a Jessie de novo, que ela não tinha conseguido entrar. Vamos ver se agora dá certo. Agora deu certo. Tudo bem? Tudo bem, doutora? Boa noite. Boa noite. De onde que tu fala? São Paulo, capital. São Paulo. E qual que é a tua dúvida? Doutora, eu tenho 31 anos e eu fiz uma esterectomia há 72 dias, né? E eu tinha adenomiose, endometriose nos ovários na região pélvica, né? Uhum. Eu, eu mantive os ovários, tirou as trompas e o colo do útero. E até então eu tive um sangramento, tive relação, tive sangramento e senti bastante dor. Ainda tenho um pouquinho de secreção, ela me passou um antibiótico para tomar por 10 dias. E eu não sei o que fazer, eu não sei se eu vou continuar sentindo dores, se é normal, né? Eu não sei aonde dói, se houve aquele encurtamento, né, do canal que pode acontecer. E eu tô preocupada. Tá. A tua cirurgia foi por qual via? Abdominal, vídeo, vaginal? Como que foi feita? Vaginal. Vaginal, foi tudo vaginal. Sim. Tá. E tu tá sangrando ou não? Foi só depois da relação mesmo, sangrou muito pouquinho assim, e nos dias seguintes ficou um escapezinho sem o sanguinho, como se fosse um escapezinho só. Tá. Agora não tá Mas sangrando nada. sangue, sangue vivo, não.
Só corrimento. Agora sim, só o corrimento. Tá. E a tua relação foi quanto tempo pós-cirurgia? 65 dias Dias, depois. bastante tempo. Olha, a tendência agora é a coisa ir se resolvendo, tá? A cirurgia tem que lembrar sempre que pelo qual motivo que tu fez, porque às vezes que nem tu fez por endometriose, já é uma condição que dá dor, né? Então, se tem algum outro foco ali, ainda mais que foi vaginal, a gente acaba que não olha por dentro se tem outros focos. Isso por si só já é um motivo para ter dor, né? Pela cirurgia em si, a tendência é só melhorar, porque quando complica é um pouco tempo de pós-operatório, assim, 2 meses e meio praticamente que tem da tua cirurgia. Pode sim ter um pouco de secreção vaginal, que a gente muitas vezes acaba nem usando nenhum creme, só orientando higienização, 3, 4 vezes por dia com água e sabonete neutro, e da cirurgia tende a se resolver. O que eu costumo orientar as pacientes no pós-operatório é sempre usar lubrificante pós-cirurgia, porque é normal a paciente ficar com medo de sentir dor e já fazer uma contração, e isso vai interferir na lubrificação também, e aí pode sangrar, não, às vezes não é nem da cirurgia, tá? Pode sangrar por conta de ficar mais ressecado. Outro motivo que pode dar sangramento, assim, na relação pós-cirurgia vaginal é granuloma, que às vezes um fiozinho lá forma o que a gente chama de granuloma na cúpula vaginal, que ele fica como se fosse uma cicatriz, como se fosse tipo um queloide da cicatrização. Que também o que se faz quando, muitas vezes não precisa fazer nada, quando tem que fazer o que a gente faz é vai lá e cauteriza, aplica um ácido ali e que acaba resolvendo. Tá? Mas a tendência do teu pós-operatório é ir cada vez melhorando mais. E Entendi. avaliar o motivo, né, pelo que fez, porque como a endometriose é um motivo que às vezes a pessoa tem dor mesmo depois que fez a retirada do útero. Ela falou que poderia causar. Minha preocupação realmente foi essa, né? Que com a adenomiose ia resolver a dor no útero, né? Que eu sentia muita, muita dor. Sim. Agora, por conta, né, de endometriose, eu já tinha feito uma vídeo antes, Uhum. que não fez feito algum, Sim. e aí agora eu fico com um pouquinho de receio, né, de ter esses desconfortos após a retirada do útero, né? E ela falou também a respeito da lubrificação com a retirada do colo, praticamente é zero a lubrificação, né? O colo em si não tem nenhum efeito para questão de lubrificação, né? Então, o que se faz é isso, é usar o KY Gel, por exemplo, que é um lubrificante que pode ser utilizado. A questão da sexualidade é uma coisa que eu já falei aqui outras vezes, é um elefante de 4 patas, né? Tem a pata hormonal, que é uma parte, tem a questão da mucosa vaginal, como que tá a qualidade dessa mucosa vaginal, que tu é jovem, então a princípio é para ela estar boa. Tem a questão de como a pessoa está, porque se tu tá sentindo dor, fica complicado de ter uma relação prazerosa, tem o relacionamento do casal, como que estão as pessoas envolvidas. Então, é muita coisa que influencia não só a parte anatômica por si só, né? Algo que ajuda na questão da lubrificação é laser, mesmo para mulheres que não estão na menopausa, ele ajuda a melhorar a lubrificação, tá? E quando teve dor muito tempo e permanece com dor, às vezes o que se faz é um tratamento de dor pélvica crônica, que isso independe da realização da cirurgia. Um tratamento Certo. focado nisso. Que daí usa medicações, vou citar uma das medicações que a gente usa, que é a mitriptilina, que funciona bem para dor pélvica crônica, e mais algumas outras coisas que a gente acaba fazendo. Entendi. Só uma outra questão, doutora. Eu, por conta própria, eu comecei a tomar o Natifa. Tá.
realmente não precisava porque eu não tirei, né, os ovários, mas eu tenho uma TPM assim insuportável, né? Eu tive bastante mudança de humor. Falaram que esse Nativa ele ajuda também um pouquinho na lubrificação. Não sei, né, se eu deveria tomar porque ele é estrogênio sintético, É, ele pode fazer voltar a endometriose? sim. É, né? Pode. O Natifa a gente usa para paciente que está em reposição hormonal. Então, se os teus dosagens hormonais não estão em taxas de menopausa, não se recomenda usar ele, tá? Até porque, como tu mesmo falou, ele pode sim ativar os focos de endometriose. O que acontece? Quando a gente tira o útero, não mexeu nos ovários, né? Foi isso que foi feito na tua cirurgia, certo? Sim. Porém, uma das a artéria uterina, que é a artéria que irriga o útero, um dos caminhos dele irriga o ovário também. Então, o ovário tem uma irrigação própria, que é a artéria ovariana, mas tem um ramo da artéria uterina que vai para o ovário. Então, pode acontecer de uma mulher que fez a retirada do útero entrar na menopausa antes do tempo por conta disso, entendeu? Que diminui a vascularização do ovário. Mas isso a gente consegue acompanhar pelas taxas hormonais. Entendi. Medindo, tem os FSH, estradiol, que são os exames que a gente mede no sangue e consegue fazer acompanhamento disso. Só pela lubrificação a gente não recomenda usar o nativo. Existem Entendi. tratamentos menos que dão menos efeito colateral, como por exemplo o laser, que não tem nenhum risco de ativar a endometriose. Entendi. Melhor então, Não, sem tomar. não, com certeza não. Ah, então tá bom, doutora. Tá bom, obrigada pela tua pergunta. Obrigada eu. Boa noite, viu? Boa noite. Tchau. Então agora é a vez da Núbia. Núbia, já aceitei. Só entrar aqui para fazer a tua pergunta. Oi, doutora. Tudo bem? Boa noite, tudo Boa bem? noite. Graças a Deus. Tu já participou de uma live nossa, não participou? Já, segunda vez, E com o me fala, da mesmo onde que tu tá problema. falando? Goiânia. Goiânia. E qual que é a tua dúvida? Doutora, eu dei o NIC 3, né? E fiz o LIP com a doutora Tá. Gisele Fachete aqui em Goiânia. E aí fiz a primeira prevenção logo após e deu normal. Na segunda prevenção, que eu fiz em julho, então nós estamos quase em dezembro, eu fiz a segunda agora, não deu suspeita de invasão no segundo exame que faz, né, no segundo preventivo. Aí a doutora fez a colposcopia e falou: olha, o seu útero tá limpinho, eu tô achando estranho. Aí achou, porque as margens endoscervicais vieram comprometidas. E ela achou uma pequena lesão. E ela falou: olha, Nubia, vamos tentar tirar essa lesão aqui. É uma tentativa para a gente fazer uma nova conização, para a gente tentar. Senão, a gente vai para o centro cirúrgico. No centro cirúrgico, eu tenho certeza que eu consigo tirar. Mas se você quiser tentar tirar aqui, a gente tira. A gente tira, leva para biópsia para ver se realmente tem invasão. Porque se você tiver que fazer esterectomia, você vai para o centro cirúrgico uma vez só. Aí ela, assim, minha dúvida eu pensei, mas o caso, por exemplo, quando ela fala em invasão, é possível, doutora, já estar invadido, mesmo o primeiro exame tendo dado que não estava, e ela falou também pode ser algum resíduo que ficou. Que gostaria de Poder saber pode. sua opinião em Poder relação. pode, tá? Porque 30% das mulheres com câncer de colo de útero têm preventivo normal. Então a gente sabe que, por exemplo, a pesquisa da HPV é mais sensível para detectar uma possível lesão do que o próprio preventivo. Eu mesmo no consultório tenho paciente com preventivo normal, com pesquisa de HPV positiva, e daí a gente foi para a colposcopia e achou uma lesão NIC2 e NIC3.
Então, poder pode, tá? O que a gente faz no acompanhamento? Tu tem o que a gente chama de distorção citohistológica. Tu tem um preventivo alterado com uma colposcopia normal, certo? Não, ela colocou, depois que ela fez a colposcopia, ela achou, porque no cone as margens estavam comprometidas, né? Isso. Endocervical. Aí ela achou um orifício de 0,3 centímetros, é isso, né? Aham. Externa. Aí ela falou, pode ser isso que esteja dando essa questão. E Porque marcou assim, um novo cone. CAF, é. Porque assim, ó, É, eu só vou recapitular. No teu segundo exame de controle, então, deu o preventivo veio alterado e ela foi lá na colposcopia e olhou e achou que estava tudo bem, foi isso? isso, mas aí depois ela olhou novamente e achou essa pequena lesão que talvez pudesse estar causando essa questão. Mas ela E aí biopsiou? não fez a Não biópsia. Ela biopsiou. já sugeriu uma nova CAF para retirar e fazer já a biópsia antes de Tem, ir para o centro cirúrgico. sim, pode ser feito isso porque tem que investigar canal, que se chama. Quando tem a gente tem uma distorção citohistológica, tu tem um preventivo alterado com uma colposcopia normal. Então tem que fazer uma avaliação do canal, que é isso que ela vai fazer. Ela vai fazer um RECAF, que é passar a alça no Isso. colo do útero para tirar uma amostra maior e ver se ali aparece lesão ou não. Tá certo. Se não tem nada na vagina, né? Porque a gente sempre avalia a vagina, tem que olhar se não tem nada na vagina, na vulva, e no colo do útero não tá vendo nada, tem que fazer essa avaliação do canal, que é o que é esse canal? É o pedaço que liga o colo do útero com a parte de dentro do útero, que é o corpo do útero, é o canal endocervical. Então tá certo, é isso que tem que fazer. E a minha pergunta é, doutora, por exemplo, é, esse canal pode já ter invasão e eu ter que tirar tudo, inclusive é, ovário, tudo? Chega a esse ponto ou não é medido, não tem como saber? Sim, poder pode, tá? O que vai te dar essa resposta é esse RECAF, essa nova cirurgia que vai fazer, porque o tamanho da peça retirado é maior do que uma biópsia. Então, ela vai fazer, é como se fosse uma nova cirurgia mesmo. Vai avaliar as margens, se estão comprometidas ou não estão, e aí vai fazer essa avaliação. O patologista que vai examinar a peça vai dizer, ó, é só uma lesão de alto grau, um NIC 2, NIC 3, ou não, já é uma lesão maior, por exemplo, um Invasão. câncer. E aí, baseado nisso, vai ser feito todo um estadiamento, que é, digamos que dê um resultado pior, vai dizer qual o grau que tá, para daí definir qual o tratamento que tem que ser feito. Entendi. Mesmo com 5 meses atrás não tendo dado a invasão, agora pode ser que tenha invasão nesse meio tempo. Sim, sim. Entendi. Rápido assim, né, Pode ser que doutora? no exame anterior não tivesse aparecido, entendeu? E já estava lá. Ah, entendi. Então eu tenho que fazer o mais rápido possível Para e ter esse ir direto diagnóstico. para a sala de cirurgia para tirar o útero, não tem como, né? Ela falou É que não porque ainda seria. não tem diagnóstico, né? Então, primeiro tem que ter um diagnóstico, porque como o teu. Primeiro tem que saber realmente se tem ou se não tem, que é nessa nova cirurgia, nesse novo CAF, é que ela vai ter essa resposta. Entendi. Não, tá ótimo então, doutora. Vamos aguardar, né? É, vai dar tudo Obrigada, viu? certo. Tá Tudo de bom, bom. Até obrigada, mais. Tchau. tchau. A vez agora da Lenice. Lenice eu já liberei aqui. Lenice não tá conseguindo participar. Vamos lá, Maria Juliane agora. Já aceitei, só entrar aqui na live. E quem está nos vendo, está gostando da live? Vai comentando aqui para a gente saber. Maria Juliane, estamos te ouvindo. Oi, doutora. Eu falo de Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Ah, que legal. E qual que é a tua pergunta? A gente está te ouvindo, só não está te vendo. Ah, a câmera está virada, não sei mexer nesse trem, não. Eu fiz uma esterectomia total
E, na Tá, verdade, assim, eu queria fazer a pergunta no dia que eu assisti a live, mas eu não consegui, porque eu não sabia mexer na outra tá. live. Porque, tipo assim, eu já tirei algumas dúvidas com o meu ginecologista, entendeu? Aham. Daí a minha cirurgia quis abrir embaixo, doutora. Eu fiquei apavorada, fiquei uma semana sem comer, meu psicológico abalou de um jeito. Ó, eu não consigo te ver. Eu acho que tem que girar a tua câmera. Peraí, minha filha que mexe, que eu não sei mexer. Ô, Samara, como é que a câmera tá virada? Arruma aí logo. Ai, Foi. ai. Pronto. Tá. Agora tô te vendo. Então, tu fez uma cirurgia de retirada do útero, certo? E aí, os teus É, pontos foi feito por corte na barriga, isso? Tipo isso, cesárea? cesárea. Aham, isso. Tá. E aí, os pontos quiseram abrir. Mas abriu ou não abriu os Mas pontos? embaixo, isso que eu não entendi. Por dentro da vagina. Ah, entendi. E daí, isso foi quando? Tá com uns 20 dias já isso. Daí eu fiquei apavorada, né? Fui consultar no postinho e daí o médico, daí eles encaminharam para o médico. Mas como o SUS demora a chamar, aí eu resolvi fazer a consulta particular com ele, por causa até que o meu psicológico ficou abalado, né? Eu já não estava sem saber o que fazer. Porque eu fiquei preocupada que podia ser uma coisa mais séria, né? E daí ele disse que não, daí passou uma pomada, daí eu tô usando a pomada, né? Até eu ter um retorno. Certo. E qual que é a tua dúvida? Então era essa, se podia, se eu realmente podia acontecer de abrir embaixo, que eu nunca vi, não sei como que é essa cirurgia, na verdade. Quanto tempo faz da tua cirurgia? Então, quando deu o sinal de abrir, que começou a sangrar, tava com 3 meses já. Isso que eu achei meio assim. Já vai fazer Mas, 4 agora, dia primeiro. tá. Mas como que tu sabe que tu estava dando sinal de abrir? Porque eu fui no posto e aí eles fizeram aquele exame Papa Nicolau, que eles falam, Ah, só sim. pra olhar, né, como é que tava. Daí a médica falou. Ah, pouco provável. Com tanto tempo assim de pós-operatório, já cicatrizou o que tinha que cicatrizar. Retirou o Então, útero mas daí que nem inteiro. eu tô te falando, realmente quis abrir. Eu fui fazer a consulta particular com o ginecologista que fez a cirurgia. E Isso tava que eu não abrindo. entendi também. Sim, bem no cantinho tinha um lugar que abriu, quis abrir um ponto. Só que daí ele falou que ele ia cicatrizar, porque ele não tinha chegado a abrir tudo, mas ele deu uma, como é que eu vou dizer? Não sei explicar também. Aham. Mas ele quis abrir e ficou aquela beiradinha assim, tipo assim. É, Eu não não é entendo por quê. comum tanto tempo assim de pós-operatório, porque normalmente, Pois assim, eu é, não eu sei também isso se que eu fiquei foi, cabulado 3 meses, né? não sei se foi retirado o útero inteiro ou não, né? Se foi retirado o Foi colo ou não. tudo. Foi? Tudo, Tá. colo, tudo. Normalmente a gente fecha a cúpula vaginal, que é o fundo da vagina, com um fio que o nome é Vicryl, que reabsorve em 45 dias. Então, em 45 dias, toda essa sutura, que é esse fundo da vagina, fica cicatrizado. Não é comum. Tá tendo um barulho, acho que é uma criança. Já fala. É, neném. E então não é comum acontecer esse tipo de problema pós-esterectomia. Tem que avaliar direitinho se realmente foi isso ou às vezes foi algo mais simples, às vezes foi numa relação sexual que machucou, entendeu? Pode ter sido alguma Não, coisa mas nesse não sentido. foi. Não. Eu não É. tava tendo. Não é comum esse tipo de problema. Como ele está só observando, não acredito que seja nada mais sério, porque se fosse ele ia ter que intervir, né? Ia ter que Sim, ir é o para que eu pensei. sutura. O meu medo era de ter que entrar na faca de novo. Deus é mais. É, mas imagino que Então não vai tá, acontecer, não. tá bom, então. Era só Tá isso mesmo. bom? Obrigada, tá? Obrigada pela tua pergunta. Tá, tchau. Tchau. Para sair é só clicar aqui no xizinho. Pronto. Vamos lá, agora vamos ver quem é que vai chamar agora. Agora a Vitória. Já aceitei aqui, é só entrar.
Vitória, eu já aceitei, é só entrar. A Mari colocou aqui, Deus te recompensa grandemente por esse trabalho maravilhoso. Obrigada, Mari. Obrigada. A Denise colocou você é incrível, doutora Emília, Deus te abençoe, obrigada. Quero marcar uma consulta com você, vai ser um prazer, Lu. Biana colocou, estou gostando muito da live, parabéns, doutora. Também adoro esse tipo de live. A gente interage. Vou chamar a Lenice, porque Vitória não está conseguindo entrar. Lenice, já aceitei. Ver se consegue entrar. Tudo que aprendi foi com você, a Cláudia botou. Que bom, que legal. Gente, eu vou encerrar a live porque, infelizmente, as duas pessoas que eu tenho para chamar aqui, nenhuma delas está conseguindo participar. Eu vou responder umas dúvidas aqui que chegaram. Se mais alguém quer participar, manda aqui a solicitação que eu chamo. Doutora, o laser é feito no seu consultório mesmo? Sim, o laser é um procedimento que a gente faz no consultório. A Simone colocou, me chama. Simone tem que mandar aqui a solicitação para participar. Deixa eu ver se eu consigo te chamar. Lucy tem que mandar a solicitação para participar para eu conseguir chamar. Aqui, ó, Simone Miranda. Vamos ver se dá certo. Tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bem. Ah, entrou duas. Vamos Entrou lá. Vamos. Eu vou pedir para a segunda que entrou aqui sair, que daí eu converso com uma e depois já chamo a outra. Pode ser? Eu não vejo o nome aqui. Pode fazer a tua pergunta, então. Me fala o teu nome, de onde que tu tá falando. Pode fazer a tua pergunta. Quem, doutora eu? Não, na verdade, tu foi a segunda que entrou. Vou pedir para tu sair, que ela vai fazer a pergunta dela e já te chamo. Pode ser? Como é que eu faço para sair? Tem um xizinho aqui em cima, ó. É porque como até... Ah, tá. Viu? Viu? E daí envia a solicitação para participar que eu já te chamo. Simone saiu. Então, como que é teu nome? Simone, Simone também. E da onde que tu fala? é de Macapá. Macapá. E qual que é a tua dúvida? Assim, doutora, eu fiz um PCCU que deu anormalidade em células epitélias e lesão intraepitelial escamosa de baixo grau, LCIL. Certo. Foi pedido colposcopia, tudo. Aí na colposcopia deu alteração e foi feita a biópsia. Deu adenocarcinoma hidrocervical, HPV associado. Aí, então, aí eu moro em Macapá, né? Aí eu vim para outro estado para ver outras opiniões, porque eu tinha ido com 2 ginecologistas e os 2 falaram que não era câncer. Aí eu pedi outras opiniões, aí um médico já falou que podia ser, tanto é que um dos médicos que falaram que não era, falou para me fazer a CAF no colo do útero. Fui no hospital para fazer essa CAF, o médico ignorante falou para mim que meus exames eram preocupantes, que eu estava com câncer no colo do útero, que eu teria que fazer a esterectomia total do útero. Aí, devido eu não ter gostado muito desse médico, eu viajei para fora. No caso, agora mesmo eu estou em Porto Velho, Rondônia. Já fiz exames físicos com a equipe oncológica, que é aquele estoque, né? Graças a Deus, eles disseram que não acharam nenhuma alteração, né, nos exames físicos. Mas eles passaram outros exames para me fazer, fizeram ressonância, tomografia, tudo isso. A minha dúvida é, se for câncer do colo do útero, o médico daqui ele me falou que se for, tá bem no começo, porque eu não tenho nenhum sintoma, não tenho sangramento, não tenho dor, tem um pouco de corrimento no caso. Aí ele disse que se for, tá no começo. Aí, dependendo dos exames, pode ser feito só a CAF. Essa é a minha dúvida. E tu tem quantos anos? 36. E tu já tem filhos? Sim.
Tá. E quer ter mais filhos ou não? Não. Tá. Assim, ó, vamos só recapitular. Tu fez uma colposcopia e na biópsia da colposcopia apareceu o adenocarcinoma, certo? Isso. Adenocarcinoma, o tratamento definitivo é a esterectomia, é a retirada do útero, tá? O que a gente faz? Às vezes a gente tem uma paciente que não teve filhos, quer ter filhos, aí a gente faz uma cirurgia tipo uma CAF mesmo, assim, às vezes um pouco parecida com a CAF e uma traquelectomia, que vai tirar essa parte do colo do útero que está com a lesão e espera a paciente ter filhos para daí ir para esterectomia, tá? Mas normalmente o tratamento do adenocarcinoma é esterectomia, porque diferente das NICs, o adenocarcinoma, ele é um tipo de câncer de colo de útero diferente, de uma lesão de colo de útero diferente das NICs. Então, existe o carcinoma escamoso, que é uma evolução da NIC, né, para o câncer, e o adenocarcinoma in situ e o adenocarcinoma já invasivo. Eles são diferentes. Por quê? Porque o adenocarcinoma, ele é multicêntrico, que se chama. Ou seja, a gente só fazer a CAF não nos dá certeza que não tem a lesão lá dentro. Entendeu? Diferente das NICs, que quando a gente tem um CAF com margens livres, a gente fica tranquilo e pode só fazer acompanhamento. Então, normalmente o tratamento definitivo do adenocarcinoma acaba sendo esterectomia, sim. Aí, doutora, você acha, assim, depois que eu fizer esse procedimento, você acha que precisa fazer algum tratamento, tipo, tratamento, né, para câncer, essas coisas? Isso vai depender do teu estadiamento, vai depender do resultado da cirurgia, seja o que eles definirem, né? A equipe vai definir, vamos fazer CAF, vamos fazer esterectomia, vai depender do estadiamento. O que é isso? Vai dizer em qual grau tá a lesão, entendeu? Pois Dependendo. é, porque dos exames que eu fiz, nenhum dele apareceu grau. No PCCU, no caso, apareceu só lesão de baixo grau, né? Mas o médico daqui que eu fui com ele, no Hospital do Amor, ele disse que é para me ficar calma, que o meu caso não está grave. Por quê? Porque não acharam nenhuma alteração, não acharam nódulos. Tem uma pequena lesão, que ele disse, na abertura do colo do útero. Mas como eu não tenho sangramento, nada disso, ele disse que é para me ficar tranquila. Mas como que fica, né? Eu te entendo. Bom, a primeira coisa vai ter que ser retirar essa lesão. Seja lá da forma que eles acharem melhor, seja com a CAF, seja com a esterectomia. A partir disso, isso vai para exame anatomopatológico, que é a avaliação do patologista. Ele vai pegar essa peça que for retirada, seja ela colo, seja ela útero, e vai fatiar em vários pedaços. E vai dizer qual é a extensão, qual é o tamanho da lesão e qual é a profundidade da lesão. E aí, a partir disso, vai ser feito o estadiamento, quer dizer em qual estágio que tá. E assim se define o tratamento, entendeu? Então, saber, se eu vou ter que fazer químio, se eu vou ter que fazer rádio, vai depender dessa classificação aí. Pois é, aí tanto é que, graças a Deus, eu já terminei meus exames, né? Dia 23 agora eu fiz a ressonância. Eu pensei que ia demorar mais, né? Ao meu ver, não demorou muito não, acho que não foi nem meia hora. Aí dia 15 agora eu já tenho um retorno com o médico para mostrar os meus exames que eu fiz. Estou muito ansiosa. Tá, fica calma. Eu acho assim, ó, o bom é que tu conseguiu fazer um diagnóstico de uma lesão tratável, né? O problema é quando se diagnostica lá pra frente, que já tá um tumor invasivo, que aí as chances de cura são muito menores. Então, assim, a gente pode enxergar o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Meu Deus, que horror, agora tô com essa lesão. Então, mas não, tem um lado bom nessa história. Que bom que foi feito esse diagnóstico no momento que tá tratável, né? Que o médico te falou, é pequeno, vai dar para tratar. Que ele disse que não, a médica, no caso, oncológica, que fez o exame físico, ela disse que ela não achou nenhum nódulo, assim, entendeu? Fazendo estoque. Aí ele falou, ele disse assim, olha, Simone, você fica calma, porque você, se for, tá bem no começo. Por quê? Porque você não tem nenhuma alteração no estoque, você não tem sangramento, isso é muito bom. Não sente dores no pé da barriga, isso é muito bom.
Aí pediu para não ficar tão preocupada. Sim. O tratamento vai ter que ser feito, claro, né? Não dá para ficar acompanhando, mas vai tranquila que vai dar tudo certo, tu vai conseguir ficar curada. Amém. Obrigada, doutora. De Tudo a ver. nada, tudo de bom. Um beijo. Tchau. Beijo. Obrigada pela tua dúvida. Tchau. Eu vou chamar agora a Simone, acho que é a Simone Miranda, deixa eu ver aqui. Simone, não tem aqui a tua solicitação para participar. Eu preciso que tu me envie novamente, porque não está mais aparecendo para mim. Lucimar. Lucimar, só entrar, que eu já aceitei aqui. Tudo bem? Olá, doutora. Não sou a Simone, entrou errado aí. Eu sou a Lucy. A Tudo jóia? Lucy, isso. Da onde que tu fala? Eu falo de Minas, de Caracas, bem no interiorzão de E Minas. qual que... No interiorzão. E qual que é a tua dúvida? Doutora, então, sobre o HPV, em fevereiro de 2022, né, esse ano, eu fiz uma biópsia e deu NIC2, né? E o médico queria fazer logo a esterectomia, não aceitei, né? Porque não tinha um diagnóstico ainda, né? Eu passei em outros médicos, fui em Brasília, né? Minha família é de lá, eu tive em Brasília e ela me explicou o mesmo que você, inclusive você já falou hoje sobre a formiguinha, ela falou a mesma coisa. E venho acompanhando, eu vim para Minas, né? De onde eu moro. E fui encaminhada para um hospital do câncer, né, em Minas também, porém em outra cidade. Só que a médica de lá não avaliou meu útero, ela já ia fazer a conização, né, o cone, sem olhar. Eu fiquei bem preocupada com isso, porque eu não sei, eu acho que ela deveria ter avaliado para ela ter, né, a conduta dela. Mas, enquanto eu esperava a cirurgia, que estava demorando muito, né, que pelo SUS, eu fiquei preocupada e resolvi a fazer a nova biópsia, né, porque foi em fevereiro que tinha sido diagnosticado e ainda não fiz o CAF, né, até aí. Nesse meio tempo, a minha medicação é homeopática, é natural, porque eu tenho intolerância a quase todos os medicamentos, inclusive antibióticos, né? Nisso que eu estava esperando, eu repeti, né? Fui uma médica particular, repeti os exames, e nos exames veio ausências de sinais de malignidade na amostra. Tanto no preventivo como na biópsia, não deu nada, só uma inflamação, que é o que está aqui. Isso pode acontecer? A minha pergunta é, eu fiquei preocupada. Tu tem quantos anos? 49. Poder pode, mas não é comum acontecer uma regressão assim. O mais provável é que pode ser que o segundo exame esteja errado, tá? Que talvez não foi biopsiado o local mais alterado, alguma coisa nesse sentido. Eu não ficaria tranquila com o resultado de biópsia anterior NIC2 e agora com exames normais. Ainda mais com uma coisa, a gente divide menos de 25 anos e mais de 25 anos. Menos de 25 anos, a gente é muito mais conservador. Ou seja, a gente pode até acompanhar uma lesão NIC2, que é uma lesão chamada de alto grau. Para quem está nos assistindo, o que é lesão NIC2, né? A gente tem as lesões pré-câncer de colo de útero, que são NIC1, NIC2 e NIC3. A gente separa as lesões NIC1, que é a lesão de baixo grau, ou seja, o risco de evoluir para um câncer é muito baixo, e as lesões NIC2 e NIC3 a gente chama de alto grau, porque o risco de evolução é maior. Mulheres com menos de 25 anos, a gente tende a ser mais conservadora, então a gente pode acompanhar, pode fazer um laser, né? De preferência a gente faz laser até do que acompanhar, porque sim, é uma lesão de alto grau. Mulheres com mais de 25 anos, geralmente a gente vai para cirurgia, que é a cirurgia do CAF, que é a cirurgia que tira esse pedaço do colo do útero que está com a lesão. Às vezes a gente tem uma mulher ali nesse meio termo, às vezes ela tem 29 anos,
não tem filhos, não quer fazer cirurgia do CAF, porque tem risco de um trabalho de parto prematuro numa gestação futura, a gente acaba fazendo um laser, alguma coisa assim. Agora, 49 anos, tu não pretende mais ter filhos, certo? Não, não, já Vai somos ficar com um quatro. resultado NIC2, sem saber se eu não ficaria. Eu iria para cirurgia, porque assim, esse NIC2 saiu da onde? De algum lugar saiu, Pois né? Pode ter saído a lesão inteira na peça da biópsia, até pode, mas não é comum, entendi. Quando tá? eu fiz, eu tô olhando para baixo que o exame tá aqui, tá? Uhum. A doutora Janaíne, que foi a que colheu a biópsia, né, agora, a última, ela fez a colposcopia, e ela disse assim, olha, mas não encontro lesão no colo do seu útero. Como é que vocês falam? Na entradazinha do canal, né, para o útero, tem uma leve, mas uma coisa mínima vermelhinha, que não é uma lesão, mas está um pouquinho avermelhado. Então, eu vou colher a biópsia aqui, mas não tem lesão em lugar nenhum no colo do útero. Mas, né, mesmo assim, pediu o preventivo, que também veio, né, negativo, e a biópsia, os dois negativo. E eu fiz no mesmo laboratório, que aqui a gente tem um laboratório só que realiza esse exame e a biópsia, né? E aí, por isso que eu fiquei nessa dúvida. Eu tô aguardando que a cirurgiã falou para mim que até o meio desse mês próximo, né, de dezembro, a cirurgia saía, né, para me fazer. Aí a minha dúvida ficou esta. A primeira deu certo, regrediu ou não? O que talvez ajude aí no teu caso? Duas coisas. Uma, pedir revisão de lâmina. Pedir para revisar o resultado, para o laboratório revisar o resultado da biópsia anterior que tinha dado NIC2, para ver se realmente era um NIC2 ou se talvez fosse uma lesão de baixo grau, um NIC1, enfim, revisão de lâmina. Outra coisa, uma pesquisa de HPV. Porque se a gente tem uma pesquisa da HPV positiva para HPV de alto grau, mais provável que talvez... Teve uma pessoa que participou da live um pouco antes, que ela contou a história dela, que ela fez uma cirurgia do CAF por NIC3, fez o primeiro controle, tinha dado negativo e agora deu suspeita de invasão. E eu até falei para ela assim, provavelmente o exame anterior é que estava errado, né? Que talvez não pegou, não apareceu a lesão ali naquele exame do preventivo. Então, assim, a gente sempre valoriza o pior resultado. Por quê? Porque a gente não está falando aqui de um mioma, que é uma lesão benigna, a gente está falando de lesões que têm um risco. Então, vamos esperar, fazer um novo controle e esperar? Ok, eu acho que talvez o que ajude é fazer uma revisão da lâmina da biópsia anterior que tinha dado NIC2, uma pesquisa de HPV poderia ajudar também. Te ajudei? Ou te atrapalhei? Não, me ajudou. Eu tenho até consulta com a médica que colheu o exame agora para quinta-feira, porque eu não mostrei o resultado para ela, né? Eu fui direto na médica que ia fazer a cirurgia. Eu tenho até a consulta para me mostrar, né, o resultado do exame para ver. Seria viável, talvez, eu repetir esse exame, o preventivo? Fazer ele de novo, como eu fiz? Quando a gente tem uma lesão de alto grau, a gente não adianta só fazer preventivo, a gente faz preventivo e colposcopia, porque aí foi aquilo que eu falei, que tem estudo que mostra que até 30% das mulheres com câncer de colo do útero podem ter preventivo normal, né? Então a gente acaba fazendo os dois. Entendi. Não, tá beleza. Tá? E outra coisa que, até para quem está nos ouvindo, quando a gente vai fazer esse tipo de exame numa mulher que daí já passou da menopausa, então às vezes o paciente está com 56 anos, está na menopausa, primeiro a gente sempre faz um preparo com o uso de cremes de hormônios, porque o próprio ressecamento vaginal pode dar alteração no preventivo, por exemplo. E daí não simulando uma lesão que
que não existe. Então a gente faz esse preparo, estrogeniza, né? Usa um creme de hormônio ali 21 noites antes, espera 3 dias e coleta o exame, faz a colposcopia, enfim. Entendi, doutora. Obrigada, tá? De nada, eu que agradeço. Vou procurar novamente a minha médica. Obrigada, boa noite. Boa noite, obrigada pela tua dúvida. Vamos lá. Aqui, ó, vou chamar a Simone Miranda, então. Agora deu certo. Verdade. Da onde Então, que tu fala? eu falo de Ilhéus, Bahia. Bahia. E qual que é a tua dúvida? Então, hoje faz 20 dias que eu fiz uma CAF por NIC 2. Aí eu queria saber assim, se eu tive o NIC 1 para chegar ao NIC 2. Porque assim, eu sempre fiz meu preventivo e nunca dava nada. Entendeu? Uhum. Sim, Então eu passei pelo NIC 1 para chegar ao NIC 2. sim. É uma evolução. Passa pro NIC 1 para chegar no NIC 2. Porém, isso acontece, tá? Eu até comentei com uma participante anterior que eu mesma tenho paciente no consultório com preventivo normal, que a gente foi para colposcopia porque tinha uma pesquisa de HPV positiva, e aí na colposcopia a gente achou uma lesão, um NIC 2, tá? Isso não aconteceu nenhuma nem duas vezes. Foram algumas vezes. E como que a gente explica? Então, é isso que eu falei. A pesquisa da HPV ele é mais sensível que o próprio preventivo para detectar lesões precursoras de câncer de colo de útero. Por isso que, quando é possível, a gente acaba fazendo coteste, que é associar os dois. Então, sim, e muito provavelmente, o que aconteceu é que num preventivo anterior não apareceu a lesão. Tá? Não apareceu esse NIC 1. O objetivo do preventivo, na verdade, não é nem detectar os NIC 1s da vida, porque a gente sabe que na maioria das vezes eles não vão evoluir para uma lesão mais grave, eles podem regredir ou não vão virar câncer. A gente quer detectar NIC 2 e NIC 3, que são lesões que são precursoras de câncer de colo de útero. Mas sim, é uma evolução, por mais que no teu exame anterior não tenha aparecido, esse NIC 2 ele não surgiu do nada, ele evoluiu. Entendi. Agora sim, e para mim tomar vacina, como tem 20 dias, aí eu já posso tomar vacina ou eu tenho que esperar minha biópsia, o resultado da minha biópsia? Já pode tomar. Já posso. Fez a cirurgia, já pode tomar a vacina. Aquele estudo que eu citei antes com a vacina HPV, pós cirurgia de CAF, foi feito com 1 semana de cirurgia, eles já posso vacinaram. tomar. Ah, tá. Pode sim. Agora sim, aí eu tenho que tomar e meu esposo tem que tomar, ou como é que funciona? O teu esposo tem que ser avaliado, tá? Então, faz parte da avaliação do parceiro. Por quê? Porque se o teu esposo tem alguma lesão, tem uma chance maior de tu ter um HPV persistente, né? Então, isso tem estudo que mostra também. Então, a gente faz a avaliação do parceiro, não fuma, não fica num ambiente que tem pessoas que fumam, porque tabagismo, tanto ativo quanto passivo, influencia na imunidade do HPV. Quando possível, a gente troca o anticoncepcional por outro método. Então, por exemplo, por um DIU. Tem live que eu fiz sobre isso, sobre HPV e anticoncepcional, que 10 anos de uso de anticoncepcional aumenta em 124% o risco de câncer de colo de útero. Então, quando possível, a gente troca, por exemplo, para um DIU que tem uma vantagem de aumentar a imunidade local no colo do útero. Então, aumenta a chance de eliminar o vírus. Níveis de estresse, isso é muito importante. O estresse, ele diminui o efeito das células T, que são células de defesa. Então, meditação, yoga, o que for, para controlar níveis de estresse, para quem tem depressão, ansiedade, tratar isso, vai influenciar, sim, na chance de eliminar o vírus e evitar que tu tenha uma nova lesão, uma recidiva. Alimentação saudável, atividade física, tudo isso acaba influenciando na imunidade e avaliação do parceiro. Pronto, entendi. Era minha dúvida, acho que só era isso, porque foi tudo muito rápido. Eu descobri, acho que em agosto, aí foi em agosto, aí esse mês eu já fiz a cirurgia, só foi a preparação mesmo dos exames, entendeu? A biópsia chegar, aí a minha médica já marcou
para mim fazer a cirurgia. Porém, eu não fiz com ela, com minha ginecologista. Eu fiz com outra pessoa, porque ela não faz. Aí Sim. eu só vou para ela em janeiro, mas eu vou ter o retorno para quem fez a minha cirurgia, para me levar o resultado da minha biópsia, entendeu? Entendi. Então, é com minha ginecologista que eu tenho que falar em relação sobre o meu anticoncepcional. Isso, para trocar, para ver para trocar. Para trocar para um DIU, de Para um preferência. DIU. É. Entendi. Então tá. Obrigada, doutora, e boa noite. Boa noite, obrigada pela tua pergunta. Tchau, beijo. Tchau. Vamos lá. Vou chamar mais duas pessoas, tá? Então, Amanda. Mas da Amanda, só aceitar, Amanda. Tudo bem? Oi, tá me vendo? Tá meio escuro, mas tô te vendo. Da onde que tu fala, Amanda? Tudo bem, eu falo de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. É gaúcha, que nem eu. E aí? Isso, agora tá melhor. Qual que é a tua dúvida? Então, eu descobri em agosto que eu tenho NIC3 com envolvimento de criptas endocervicais na colposcopia. No preventivo que eu fiz apareceu ascos e daí na colposcopia deu esse resultado. Eu vou fazer uma CAF no finalzinho de dezembro, mas eu gostaria de confirmar se esse resultado pode ser que já seja um câncer assim invasivo por ter criptas de envolvimento. Não. Assim, só pela biópsia a gente não tem como saber. Se veio NIC3, tem que fazer a CAF mesmo. Mas muitas vezes o que aparece, essas criptas endocervicais envolvidas, é só o NIC3, não é câncer, tá? Que é na maioria dos casos. Então, não sofra por antecipação. Espere o resultado, que na maioria das vezes é só o NIC3 mesmo. Tá. Outra coisa também que veio na colposcopia foi JAK3. Resultado, eu não tô com ela aqui agora, mas o JAK foi 3, zona de transformação, JAK parcialmente visível e zona de transformação tipo 3, NIC3 com envolvimento de criptas endocervicais. Tá. O que é isso? Zona de transformação é onde transforma a parte de dentro do útero, que é o epitélio glandular, que é um epitélio mais delicado. Eu faço uma comparação grosseira que fica fácil de entender, que seria tipo a mucosa da boca. E com a parte de fora, que é o tecido escamoso, que é um tecido mais resistente, que é tipo como se fosse a pele, vamos comparar assim, para ficar mais fácil de entender. Aonde transforma esse tecido mais delicado para o tecido mais resistente se chama de zona de transformação. E é ali que fica o vírus do HPV, tá? Então essa é o local mais importante para a gente avaliar na colposcopia, porque é ali que surgem as lesões. Existem 3 tipos de zona de transformação. Tipo 1 é quando ela é completamente ectocervical, ela está completamente para fora. A gente enxerga ela por completo, ela está toda para fora no colo do útero. Tipo 2, ela tá no canal, tem parte dela que está no canal endocervical, está indo para dentro do útero, mas ela ainda é completamente visível. E tipo 3 é quando ela já está lá para dentro do canal, a gente não enxerga os limites dela. Então, isso significa o quê? Que às vezes pode acontecer de ter uma lesão que a gente não tá... Às vezes a gente tem uma colposcopia que está normal, só que tem uma zona de transformação tipo 3. Pode ser que tenha uma lesão lá dentro que a gente não viu por completo. Para fins da cirurgia não muda muita coisa, porque na cirurgia vai ser retirado o canal, a única coisa que vai mudar é a profundidade do quanto que tem que retirar, e a gente vai retirar ali para conseguir avaliar essa parte que não está enxergando na colposcopia. Tá, mas então eu posso realmente considerar como se fosse um NIC3 e não alguma coisa já avançada. Por enquanto, o teu diagnóstico é do NIC3. Aí, na cirurgia vai ser terapêutica, né? Vai ser tratamento, já vai ser diagnóstica, que vai saber se é a NIC3, margens livres, ou se tem alguma coisa mais grave. Mas
não sofra por antecipação, que na grande maioria das vezes, se veio o NIC3, vai dar NIC3. Mesmo quando tem zona de Exatamente. transformação tipo 3. Uhum. Exatamente. Então tá, doutora, era essa a minha dúvida. Muito obrigada. De nada, obrigada pela tua pergunta. Obrigada. Mais uma pessoa que eu vou chamar. Então, aqui, ó, Lenice. Lenice, faz tempo que ela tá tentando entrar, só que não tá dando aqui. Lenice, infelizmente, não tá conseguindo participar. Então, Vitória, de novo, vamos lá. Ver se dá certo agora. Oh, que Oi, bom, deu certo. Deus sim. E da onde que tu fala? Eu falo de João Pessoa, Paraíba. É Vitória mesmo, teu nome? Isso, é Vitória. Vitória. E qual que é a tua dúvida? Eu tive o meu primeiro diagnóstico com HPV foi em 2019. Aí eu tinha 25 anos, a médica que me atendeu, a ginecologista, fez um tratamento sem nada, só acompanhamento, mandou tomar polivitamínicos e cuidados de preventivo. E eu fazer o citológico a cada 6 meses. Do 2019 até 2022, que esse ano agora, dava sempre normal os meus preventivos. Só que em fevereiro não deu ASUS, acho que é ASUS que diz. E quando eu levei para ela fez uma colposcopia. Aí ela disse, olha, vamos fazer a colposcopia e ver o resultado. Deu NIC1 novamente. Aí ela me explicou que isso é NIC persistente, né? HPV persistente. Aí ela disse, olha, ela falou assim, por mim faria um CAF, porque aqui onde a gente mora, o SUS oferece o CAF. Ela falou, mas é uma coisa assim, bem superficial. Aí conversou com outra médica, que é que faz também a cirurgia junto com ela preferiu fazer por ter sido persistente, por ter voltado novamente. Aí eu fiz o CAF no dia 20 de setembro, que foi um sucesso, a recuperação foi ótima, tive sangramento só nos 2 primeiros dias e bem pouco. E no retorno para ela já com a biópsia deu o HPV, né? E aí deu que realmente era o NIC1, benigno, ela disse que deu o que era se esperado da retirada da cirurgia, que já sabia. Ela olhou, disse que estava super cicatrizada, ela disse, mal dava para ver que tinha realizado um CAF quando ela olhou. Aí ela explicou para mim os cuidados de tomar, mandou tomar a vacina, que até então ela não tinha passado as vacinas, ela me informou das vacinas para tomar, que eu fiquei em dúvida se adiantaria tomar a vacina, mesmo depois de ter passado por um processo cirúrgico. Na hora eu não pensei em perguntar. Aí eu fiquei com essa dúvida. E também perguntei para ela sobre uma possível gestação. Ela disse a mim que sim, que eu poderia ter uma gestação normalmente possível, sendo que eu perguntei a questão do tempo. E por acompanhar a senhora, eu sabia que era a partir de 1 ano, né? Aí ela disse a mim que não, que em março, que só vai fazer 6 meses da cirurgia, eu ia repetir os exames com ela, ia retornar para ela, e eu já poderia tentar engravidar normal. Ela disse que não ia ter perigo. Aí eu fiquei um pouco assustada. Aí eu fiquei sem entender como da vacina, que eu tinha esquecido de perguntar, e da questão de eu poder engravidar novamente. Porque eu fiquei com medo, porque na minha tia, ela teve o câncer do útero, então aquilo já... Eu fiquei com medo. Aí eu disse, não, eu vou ter logo o meu segundo filho, que eu tenho uma bebê especial, que é porque se acontecer algo mais sério futuramente, eu já estou precavida, porque a gente sabe que pode acontecer de tirar tudo, né? Como eu acompanhei algumas colegas que retiraram o útero. Aí eu fiquei nessa dúvida da vacina, se sim adianta eu tomar, e a questão de poder engravidar a partir de 6 meses, como ela me falou, em março já. Vacina, sim, vale a pena vacinar, porque diminui a recidiva, então a chance de tu ter uma nova lesão. Com o NIC1, muito raramente tu vai chegar ao ponto de precisar retirar o útero. Então não precisa nem ter esse medo, tá? Quanto a engravidar, o mínimo é 1 ano. Por quê? Porque no primeiro ano tem o maior risco de trabalho de parto prematuro numa gestação futura. Um estudo que tem que compara mulheres que fizeram cirurgia de CAF com mulheres que não fizeram, as mulheres que fizeram a cirurgia do CAF tiveram
3 vezes mais risco de trabalho de parto prematuro numa gestação futura do que as que não tiveram. Esse risco é para os grandes prematuros, ou seja, bebês com mais de 34 semanas, de mais de 8 meses. Geralmente os bebês que já vão bem, que muitas vezes não precisam nem de UTI, nada disso. Mas esse risco é maior no primeiro ano pós-cirurgia. Então, no mínimo 1 ano tem que esperar. Foi isso que eu fiquei em dúvida. Aí eu até falei para ela, falou, mas a sua cirurgia foi bem superficial. Ela explicou para mim como o SUS não fazia a laser, que ela disse que o correto na minha cirurgia era ter feito a laser. Ela me explicou. Porque ela disse que era bem superficial, mas como não tem esse procedimento no SUS e no particular que eu não encontrei em canto nenhum, aí ela disse que a única solução que teria para tirar a lesão seria essa. Ela me explicou por ter sido superficial, que ela disse, olha, mal dá para ver a cicatriz, né? Ela disse, mal estou enxergando a cicatriz, que ela mesma fez a cirurgia, ela disse, da sua cirurgia. Aí eu fiquei com medo. Aí eu disse, não, eu só vou esperar 1 ano, como eu aprendi com a doutora. Eu fiquei com muito medo e com questão da vacina, né? Para mim poder tomar, que eu não, ela não, na hora eu não me lembrei de perguntar. E o anticoncepcional, antes da cirurgia, eu usava a camisinha. Aí, quando for o processo cirúrgico, elas passam um remédio que é para a menstruação não vir, né? Para poder fazer. Aí, ela não mandou eu parar, mandou eu continuar também. E eu não sou acostumada a tomar. Eu tomo sem parar. Aí, não tem um sangramento, né? Que eu era acostumada a vir normal. Eu queria saber se eu também poderia suspender a medicação, porque é muito forte também. Ela mandou eu continuar, não parar até o retorno de 6 meses, mas ele é muito forte. Assim, ó, o anticoncepcional, ele é um fator menor. Ou seja, ele não é tão decisivo como, por exemplo, ter a infecção por HPV ou não. Ele é um fator menor, mas afeta. Qual que é o cuidado que eu tenho nas minhas pacientes? Eu troco, eu não simplesmente tiro. Por quê? Porque o risco dela engravidar, ter uma gestação indesejada, sem nenhum método, é muito maior do que aquilo vir influenciar no aumentar risco de câncer de colo de útero, até porque é tempo dependente, ou seja, quanto maior o tempo de uso, é que vai aumentando o risco. Então, por exemplo, os estudos, tem uma live que eu mostrei sobre isso, que é o HPV anticoncepcional, que está no YouTube, no Facebook e no Instagram. Em 2 anos de uso não notaram, ainda não mostrou essa evidência que aumentava o risco. A partir de 5 anos já mostrava, 10 anos muito mais. Então, a gente normalmente não simplesmente para, a gente substitui por outro método, de preferência DIU, se possível, porque já tem aquela vantagem de aumentar a eliminação do vírus. Tem uma live também que eu fiz sobre HPV e DIU, comparando com o preservativo, aumenta em 20% a chance de eliminar o vírus do HPV por aumentar a imunidade local, que é a quantidade ali de células de defesa no colo do útero. Aí, no caso, seria uma boa opção também para pessoas com, na minha condições, botar o DIU, né? É uma excelente opção. 35 anos. Eu tenho 29 anos, então na retirada do DIU, vamos dizer que eu teria 35, né? Isso. O DIU daí depende do qual você vai colocar. Tem DIU que dura 5 anos, tem DIU que dura 10 anos, tem DIU que dura 3 anos. Aí tem que ver qual que vai ser colocado. Os DIUs... Eu até falei... Eu falei para ela a questão do DIU. Do DIU, aí ela falou para mim, como eu tenho 29 anos, o mais apropriado seria o de 5, porque ela disse que eu já estaria com 35 anos para não ter uma gestação muito tardia. Isso. Ela disse, porque você já vai estar com 35 anos. Então, ela falou para mim, eu preferi que você usasse o anticoncepcional e esperasse 1 ano para poder ter uma nova gestação, porque você já vai estar com 30 anos. Mas como ela só deu 6 meses, aí eu fiquei com medo, eu disse, não quero. Fiquei assim, né, assustada. Não quis. Aí eu queria o DIU, mas eu fiquei com medo nessa questão de ser 5 anos, eu já vou estar com 35 anos. Eu fiquei com medo também do Nick poder regredir, ficar mais à frente. Os métodos de longa duração, seja ele DIU ou implantão, que a gente fala, se a pessoa pretende usar mais do que 6 meses, ele já vale a pena ser utilizado, porque não é porque ele dura 5 anos que tu vai ter que ficar 5 anos com ele, entendeu? Pode ser tirado a qualquer momento. Então, a partir de 6 meses, eu pretendo ficar mais do que 6 meses com o método, ele já vale a pena, porque a taxa de eficácia
é muito superior, tanto do DIU quanto do implanon, do que o anticoncepcional, ou do preservativo em evitar a gravidez, e eles têm menos efeitos colaterais também. Ah, entendi. Ah, pois é uma ótima opção. Muito obrigada, doutora, por tirar minhas dúvidas. De nada, muito obrigada pela tua participação. Muito obrigada. Tchau. Tchau. Então, encerrando a live de hoje, para quem não conseguiu participar, não tem problema, todo o mês tem, já está lá disponível na bio do Instagram o formulário para participar de uma próxima live, preenche lá, que normalmente é o William, que é da minha equipe, entre em contato para fazer o teste, ver se a pessoa consegue entrar aqui na live, tudo direitinho, e ser convidada a participar no próximo mês. Tá bom? Boa noite.